Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é Eduardo Almeida. Sou jornalista, 33 anos, natural de Fortaleza, Ceará, que é de onde eu falo agora. Eu estou na Todes desde 2017, já passei pelo time financeiro e agora estou na área de comunicação como gerente de eventos. A partir de agora é a abertura do Conecta 2020 e essa live faz parte da programação do Todes Conecta 2020, como eu já havia falado, realizado pela Todes em parceria com o Facebook Brasil e a Agocase. E está sendo transmitida ao vivo, simultaneamente, pelo canal da Todes no YouTube e na página da Todes no Facebook. Então, falando um pouco de Conecta, essa é a quarta edição do evento, que teve início lá em 2017, com o tema Quebrando a Invisibilidade no Brasil. Já em 2018, nosso tema foi Além da Visibilidade. Em 2019, tratamos sobre Existir é Resistir, histórias e vivências da militância LGBTI+, no Brasil. E agora, em 2020, o nosso tema é LGBTI+, entre gerações, porque entendemos que existem questões que são pertinentes desde a fase infantil até a fase mais madura. E o tema da nossa primeira live hoje é o papel da escola e da família ao tratar diversidade entre crianças. E esse ano o Conecta ele é 100% virtual devido ao avanço do Covid-19 no Brasil, e esse modelo nos possibilitou com pessoas de diversas partes do país, como as minhas convidadas que vão entrar agora. Ela é de Fortaleza, Ceará, tem 34 anos e é uma grande curiosa. Fotografa crianças e famílias e é muito feliz com esse ofício. Faz parte da Associação Mães pela Diversidade e desde 2019 estuda infância, sexualidade e educação, motivada por seu filho caçula, que esperto que ele só não se dobrou ao que disseram que ele tinha que ser. Oi. A minha primeira convidada é Yandra Lobo. Oi, Yandra, boa noite, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui representando Mães pela Diversidade, viu? Obrigado por ter aceito o convite. E a nossa segunda convidada, ela é fundadora da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Franca, em São Paulo. Ela é advogada, diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, também em Franca, e especialista em Direito das Famílias e Sucessões, coordenadora da Comissão de Direito Homoafetivo, também do IBDFAM de Franca. A minha segunda convidada é Mônica Lima. Oi, Mônica, boa noite. Olá, boa noite. Olá, todo mundo. Que alegria estar aqui no Todes Conecta. Oi, Yandra. Muito obrigada. Bora lá discutir esse assunto que é muito importante, apesar de tanta gente ter preconceito em falar disso. Acha que não existe criança LGBTI, né, Yandra? Vamos lá. Gente, então, a minha primeira pergunta, ela já vai provocar um pouco as duas, certo? Então, eu já vou começar a falar perguntando sobre qual a importância da ligação entre a escola e a família, pelo menos nos primeiros anos aí da infância, para minimizar os impactos negativos que uma criança LGBTI+, tem nesse ambiente escolar. Mônica. Olha, você sabe que quando todo mundo me pergunta esse tipo de coisa, né? E a gente pode começar por uma sugestão tão simples. Eu acho que, antes de tudo, você tem que amar o seu filho. Você tem que respeitar o seu filho. Esse é o primeiro papel. Porque, às vezes, as pessoas se confundem. Nem sempre uma atitude daquela criança vai dizer que, necessariamente, ela é LGBTI ou não. Pode ser só uma menina que gosta de jogar futebol, pode ser só um menino que gosta de usar uma roupa cor-de-rosa, e os pais ficam desesperados e não sabem o que fazer. Será que é? Será que não é? O que eu faço? Ame seu filho. Preste atenção no que ele te revela, em como ele se comunica com você, e aos poucos você vai descobrindo. E com amor você vai fortalecendo. Fortaleça você, informe-se você e depois fortaleça seu filho. Eu acho que não tem muito segredo. Quando tem amor e a gente tira um pouco do preconceito, tira um pouco daquela idealização, porque pais e mães costumam idealizar seus filhos da maneira que eles querem que os filhos sejam. E, às vezes, isso, para os pais, é muito difícil. Para a criança, está de boa. Ela só precisa ser amada e precisa ser respeitada. E, André? Eu penso que, quando o tema é educação, seja qual for a divergência que se encontra, porque a gente aqui está falando de uma divergência específica quanto ao que o mundo considera normal, não é? Existe um padrão de normalidade e, dentro deles, uma das características é a heterossexualidade.
e dentro dessa heterossexualidade, um padrão de comportamento ligado ao masculino, de vestimenta, de tudo. Quando você tem um filho que diverge, e eu acho que isso vale para qualquer divergência, mas agora a gente está falando especificamente de sexualidade, o que eu acho que a gente precisa se perguntar é por que aquilo nos afeta. Por que é tão difícil quando um filho que nasceu com um pênis, que se diz que é menino, pede para vestir uma saia, ou tem um comportamento corporal que está associado ao feminino, sabe? Eu entendo que assim, o discurso do amor é um discurso, inclusive, que está muito ligado à associação da qual eu faço parte, que é uma pela diversidade. Mas eu acho que a gente começar falando em amor é uma coisa complicada, porque o próprio amor é uma construção. Entende o que eu estou falando? Uhum. Sim. Quando a gente olha para um filho e ele não corresponde ao que o mundo considera normal, saudável e tal, vai ter esse primeiro momento de estranhamento. Então, eu acho que é muito importante assumir o estranhamento, sabe? E o apoio de quem está em volta, sejam os outros familiares, seja a própria escola, é importantíssimo. Não no sentido de dar o significado para aquilo. Não é aquele tapinha nas costas, não, mas no de assumir. Eu estou entendendo, assim, trazendo só um pouquinho da minha experiência pessoal, uma das coisas mais importantes na minha vida foi quando a professora de Raul, que é meu filho, uma criança trans, olhou para mim e falou, eu estou vendo também. Não tinha nada nisso. Foi só assim, eu também estou percebendo isso. Sabe? Esse desvelar, esse pacto em não fingir que nada está acontecendo, eu acho que é o primeiro passo para se conquistar um ambiente saudável para aquela criança. É bom falar sobre essa questão da percepção da professora da Raul, porque a gente também tem que perceber que os educadores, eles também foram educados em uma educação formal, digamos assim, né? Cisgênero, heterossexual. Então, talvez essa percepção de entender, ou de também dizer para os pais eu também estou vendo, talvez eles também não tenham essa percepção, porque também não foram criados dessa forma. Então, talvez os professores sejam uma extensão dessa violência que a criança talvez tenha, né? E isso acaba sendo o ponto da minha segunda pergunta, que eu vou direcionar para a Mônica, que trabalha mais nisso. Antes de direcionar para a Mônica, vocês têm alguma consideração com relação a essa a primeira pergunta, que é essa ligação? Não, tá tranquilo. Acho que a Mônica não está ouvindo. Não, o áudio está um pouco cortado do Eduardo, mas agora eu entendi. Se você teria mais alguma consideração com relação a essa questão da ligação, da importância, da escola com a família. Eu acho que é fundamental, assim, eu falo muito em escolas e tem uma dificuldade muito grande, tem dois lados. Tem os pais que já sabem da situação do seu filho e que tem dificuldade de colocar isso para a escola, mas que é a minoria. E há casos também que a escola identifica, mas os pais ainda não perceberam. Isso acontece. Eu converso de vez em quando com professores, com diretores, quando eu estou falando, às vezes, depois eu vou falar das questões legais que a gente tem até normativo de MEC, falando de nome social e etc e tal, mas muitos têm essa dificuldade. E vocês estão me ouvindo? Sim. Tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Tá. E muitos têm essa dificuldade. Tem professores que falam, olha, chegou uma criança e me falou uma determinada situação, me colocou uma determinada situação e eu não sei se o pai sabe. Ou às vezes a criança chega e fala para o professor, meu pai não pode saber de jeito nenhum, porque senão ele vai ficar muito bravo. É uma coisa muito complicada, mas eu acho que antes de tudo, eu falei que antes de tudo o amor, mas eu entendi o que você falou, Yandra, que o amor é uma construção independentemente de um filho ser LGBTI ou não, porque por conta dessas expectativas, por conta dessa, no caso nosso específico da heteronormatividade, a gente cria muitos sonhos, muitos ideais e tudo mais, como outras coisas também. Às vezes você quer que sua filha seja uma exímia bailarina e ela é péssima no balé, e a mãe fica decepcionada e chora, e o pai quer que o menino jogue futebol, mas como assim? O menino não vai jogar. São decepções criadas pela própria expectativa. Mas, enfim, eu acho que precede ao amor mesmo, que é uma construção social, talvez a questão da educação e da informação. Hoje a gente fala um pouco mais a respeito disso. Hoje
É muito recente. Se você for pensar, quando eu fiz faculdade, eu me formei no ano 2000. E aqui eu vi falando idade de André, ainda bem que você não falou a minha, Eduardo. Muito obrigada, agradeço. Mas esse ano estou fazendo 20 anos de formada. A gente nunca falou desse assunto numa faculdade de Direito. E eu estudei na Unesp, aqui em Franca, uma faculdade super aberta, que tradicionalmente traria esses temas, mas a gente nunca falou. O meu pai e a minha mãe nunca falaram sobre isso, mas não porque fossem preconceituosos, mas eles ainda tinham aquela assim, eles tinham amigos de tudo quanto é tipo, mas ninguém nunca falou com eles. Então, se você imagina que essa criação que a gente comentou antes, ela pode interferir nesse trato, tanto de pai e mãe quanto dos professores, a gente tem que educar, sim, pais e mães, a gente tem que educar, sim, os professores. O duro, eu não sei o que a Yandra acha disso, é que nem sempre a gente tem abertura nos locais onde a gente vai para poder falar desses temas, né, Yandra? Eu acho que... Posso falar? Pode falar. Eu acho que é justamente isso que você falou, sabe? Quando a gente tem um terreno, sei lá, se a gente pensar que arquitetonicamente mesmo, assim, imaginar que existe um lugar onde é possível falar disso, como esse daqui, sabe? Onde você não vai se sentir sozinho. Então, esses espaços de afinidade, num primeiro momento, como o Mães pela Diversidade, como ONGs, como debates como esse daqui, para a gente, de dentro da bolha, conseguir levar para fora da bolha e construir esses lugares, sabe? E aí eu acho que é nesse momento que o direito entra com muita força, porque não é pedido com licença, não é pedindo por favor, que a gente conquista direito. A gente conquista muitas vezes como uma ordem, como uma determinação, através de sanções, sabe? Então, e a disputa em torno desse tema, ligado à infância e adolescência, sobretudo, está imensa. Imensa. Você vê grupos mais progressistas que simplesmente silenciam o debate sobre sexualidade na infância e na adolescência por medo de perder espaço político, porque é um tema delicado, porque é um tema polêmico e porque é um tema que foi capturado pela extrema-direita para transformar isso num pavor. As pessoas não querem falar disso porque gera pavor. E também tem aquela questão de que há um discurso muito tênue aí, onde pega de falar sobre sexualidade, onde há um entendimento de como se você estivesse sexualizando a criança e que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A educação sexual, de entender diversidade, é simplesmente para entender que o outro pode ser diferente da gente e está tudo bem desse jeito também. Não é? Então, seguindo, eu vou falar agora com o pessoal de casa. Para você que chegou agora na live da Todes, então, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro debate de abertura do Conecta 2020. O nosso tema é o papel da escola e da família ao tratar a diversidade entre crianças. E as nossas convidadas são Yandra Lobo, do Coletivo Mães pela Diversidade. Dá um tchauzinho aí, Yandra. Oi. E a Mônica Lima, que é advogada e que trata dessas questões de família. Essa live faz parte do Conecta 2020 e é realizado pela Todes em parceria com o Facebook Brasil e a GoCase, e está sendo transmitida simultaneamente pelo canal da Todes no YouTube e a página da Todes no Facebook. É só procurar lá Todes Brasil. Então, Yandra, eu queria falar um pouco mais sobre essa tua convivência em loco, né, dessa situação de diversidade com crianças, já que você é mãe de uma criança trans. E eu queria que você falasse um pouco para o público que nos assiste, quais foram os primeiros sinais que a Raul demonstrou que fez você perceber que ali não tinha uma criança que necessariamente se encaixasse nesse padrão aí hétero cis normativo que é tão imposto? Bom, apesar de Raul ter apenas 5 anos e já ter construído esse espaço, né, de demonstração do seu jeito de existir, do seu jeito de querer estar no mundo, eu acho que a gente demorou um pouco para perceber, porque Raul não cumpre, eu acho que os sinais que você espera, sei lá, de corpo, de jeito, sabe? Conversando com outras mães que têm crianças, que têm adolescentes trans, eu percebo que Raul nunca trouxe, assim, tão precocemente, esse gestual do corpo que se associa ao feminino. Foi na escola que Raul começou a vestir saia,
porque dentro da escola dele, ele estuda numa escola que não é conteudista, então é um espaço de estar e de brincar com outras crianças, na educação infantil. E eu acredito que isso foi muito importante, sabe? Na possibilidade dele ter espaço e tempo para externalizar isso. Ele começou a vestir saias. E quando ele começou a vestir saias, ele começou a perguntar se podia ser menina. E assim, num curto espaço de tempo, tudo evoluiu muito. Aí ele perguntava se podia ser menina, eu dizer que ele podia brincar de imaginar o que quisesse, até ele dizer, não, eu sou de verdade. Vocês devem estar estranhando que eu falo ele. É porque a gente tem uma mescla, eu e meu marido combinamos de só trazer modificações, como, por exemplo, o nome, que não se considera Raul um nome feminino, quando Raul trouxesse essas demandas, sabe? E, assim, hoje ele ama o nome dele. Eu tenho conseguido apresentar para ele opções para além dessa transgeneridade que vai de um polo ao outro, do masculino para o feminino, e dizer que ele pode estar experimentando ser menina, ele pode ser menino e menina ao mesmo tempo, que existem as pessoas não binárias. Eu tento fazer isso tudo sem conceitualizar muito, porque eu acho que essa abstração uma criança de 5 anos não alcança. Mas, na verdade, o que a gente tenta a todo momento é contar para ele que não existe só o ser menino puro, né? Eu não estou encontrando outra palavra, e esse ser menina pura, o absoluto, sabe? Então, assim, aí Raul começou a falar e a gente foi vendo que aquilo fazia muito bem a ele. Raul tinha uma agressividade muito grande, tinha questões de terror noturno, Raul acordava, tinha pesadelo, gritava. E quando, com 4 anos, a fala deixou de ser só um água, vem cá, e começou a conseguir construir frases, mas foi quando Raul começou a falar. E dizia, eu sou menina, porque eu sou menina, mamãe. E uma admiração muito grande pelas meninas, sabe? E hoje, se você olha para Raul, você vê uma menina. Assim, com todos os sinais estéticos e de estereótipos que a gente tá com cabelinho Chanel, é só saia, sabe? Mas é muito curioso, porque eu percebo que na infância tudo tá muito... Eu acho que como ele criou esse espaço de liberdade, talvez ainda não tenha chegado a hora, ou se vai chegar essa hora de pedir para mudar de nome, de pensar em corpo, sabe? Eu tento preservar a infância dele. Quando chega dele dizer, mas eu vou ter barba, eu digo, quando você tiver barba, você vai pensar no que você quer fazer com a sua barba. Agora você não tem barba, sabe? É isso que eu tento fazer. Mônica, eu vou agora puxar o gancho para ti para falar sobre, o Raul uma exceção dentro do universo LGBT+, porque, via de regra, a violência de silenciamento da criança começa dentro de casa, né? Então, eu vou sair um pouco do espectro aqui de família e vou agora para o espectro educacional de escola. O sistema de ensino brasileiro, ele é despreparado para aceitar as diferenças? E aí, não necessariamente, eu estou falando, embora esse seja o tema, mas eu posso aumentar o leque para outras diferenças, como raça, por exemplo, ou como posição social, digamos assim. O nosso sistema de saúde, ele é despreparado? Nossa, Eduardo, cortou o final. Era basicamente se existe se o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de educação, ele é despreparado para aceitar essas diferenças. Sim, seja de gênero, seja de cor, enfim. E é verdade, o nosso sistema não é preparado, mas é aquilo mesmo que eu te falei. Nosso sistema é todo feito por pessoas conservadoras, feito por pessoas que têm essa criação tradicional. Então, o próprio sistema tem dificuldade, mas a gente tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, em 2018, só que como a Yanda disse, são coisas que são impostas. Infelizmente, tem lugares que a gente não consegue fazer a coisa simplesmente porque deveria ser. Mas, por exemplo, a gente em 2018 teve uma normativa do Ministério da Educação, que é a portaria do MEC 33 de 2018, que determina que travestis e transexuais que quiserem ser tratados pelos seus nomes sociais nos registros escolares, eles podem, desde que eles sejam acima de 18 anos. Abaixo de 18 anos, com autorização dos pais.
Então, são algumas coisas que vão sendo colocadas, isso no ambiente escolar, para que a gente possa ter esse tratamento com respeito que a pessoa trans merece. Só que a gente sabe que isso nem sempre é cumprido. Eu não sei, eu não me lembro se aí no Ceará tem alguma lei semelhante, mas nós temos aqui no estado de São Paulo uma lei contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no âmbito estadual. E essa mesma lei, ela determina... Vocês têm aí também uma lei estadual? A legislação estadual no Ceará, dentro desse âmbito, é bem progressista. Que bom. Que bom. Nós temos essa lei paulista, que ela é de 2001, ela é uma das pioneiras até, e que tem uma série de regras quanto ao tratamento das questões LGBTI, que há mais, né, para a gente incluir todos os atores, né? E não adianta, mesmo tendo o risco... É uma legislação no âmbito administrativo. Mesmo tendo risco, por exemplo, naquele restaurante ou daquela escola, porque a escola tem que seguir as mesmas regras, de que tem alguma discriminação por conta de orientação sexual ou identidade de gênero, mesmo tendo risco de suspender o alvará de funcionamento, multar, cassar o alvará, determinar uma série de coisas, tem gente que não faz. Por isso que eu volto. É tão engraçado isso que você falou, Eduardo, que a gente tem esse espaço para esse respeito dentro da escola, dentro da saúde. Na saúde também tem muita dificuldade, tem pessoas trans que não conseguem ser chamadas pelo nome social, até hoje lá na sala de espera do médico. Mas, assim, paradoxalmente, é com a educação que a gente vai transformar esses espaços mais inclusivos. Porque, apesar de Andra ter dito, e concordo, que o direito de vez em quando tem que vir e dar um tapa na cara para falar, olha, é assim sim, como tantas coisas que foram conquistadas, como o casamento, a união estável, a própria equiparação da homofobia ao crime de racismo, a questão de ter sido julgado inconstitucional a proibição de doação de sangue por homens gays, tudo isso foi conquistado só judicialmente. Mas seja como for, é o direito que veio dar a resposta. Sim. Só que não adianta só o direito. O direito bate e fala, tem que fazer. Mas se a gente não fizer um trabalho de base, a gente ainda vai continuar com muita dificuldade. Eu acho que é a importância de chamar a responsabilidade para si. Então, nesse sentido, associações como Mães pela Diversidade, que com uma mão batem na escola e mostram a lei e o direito que tem, mas com outra convidam a refletir, convidam a pensar junto, porque ninguém vive sozinho no mundo, não é? É um paradoxo grande, porque ao passo que a gente quer dizer assim, eu não vou me importar com o que as pessoas falam, eu vou viver, isso é um direito que eu tenho. A gente depende do mundo, não é? A gente depende de uma parte do mundo. O ser humano é um ser social. Então, eu acho que, nesse sentido, e voltando trazendo para o tema da nossa conversa, que é o papel da escola e da família, se a gente consegue criar um elo entre a família e a escola e ultrapassar essa barreira do medo, que eu acredito que não é outro sentimento, é o medo de olhar para o que é diferente, de não dar conta, de visitar muitas vezes feridas que se tem, porque esses professores são de uma geração extremamente silenciada, de uma educação formal, que não abria espaço para debater nada que divergisse. Então, eu acho assim, se você está numa posição de mínima tranquilidade, sabe, enquanto família ou enquanto professor, é você que tem que puxar, é você que tem que convidar para essa mudança de cultura, levando sempre a lei, trazendo sempre essas conquistas de direito pragmáticas, mais formais, mas tentando mudar por dentro e se importando com o que o outro pensa sobre você. Tem antes, quando eu estava fazendo o roteiro para me direcionar nessa live, eu li um artigo do Rodrigo Tavares Machado, junto com o professor Fernando Fontanari, que ele fala sobre o percurso escolar dos transgêneros no Brasil. E nesse artigo, falado sobre diversos fatores, né? Sobre violência infantil, sobre evasão escolar, que vai ser um tema que vai ser tratado em outras semanas aqui no Todos Conecta. E tem um ponto específico que, nesse artigo, fala que as crianças, mesmo não tendo tecnicamente a noção de onde se encaixa nessa sopa de letrinhas, que é LGBTQIA+, elas acabam sofrendo diversos preconceitos ou discriminações dentro da escola, justamente porque não se encaixam nesses padrões. E aí, conversando com a Yandra, alguns dias atrás, ela me falou que a filha dela não está matriculada no sistema
oficial, digamos assim, de ensino, tradicional. Modelo tradicional de ensino, pronto. Ensino uma pedagogia chamada Waldorf. Então, Iandra, eu queria que você me explicasse um pouco mais por que você escolheu essa metodologia de ensino, filosofia de ensino, para Raul, e como que foi importante para que ela se entendesse como ser incluído aí nessa sociedade. Tá. Eu sei que tem um monte de gente da escola que está assistindo, e se eu falar alguma besteira, pessoal, me desculpa. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia que tem como foco a criança, o olhar para a criança, o despertar do eu do indivíduo. E enxerga cada criança, cada indivíduo como um ser único, e deixa de lado o acúmulo de conteúdo para priorizar essa educação. Na primeira infância, que é esse momento em que o Raul se situa, a educação do corpo, desse estar no corpo, no mundo físico mesmo, e aí por aí vai. Eu escolhi a pedagogia Waldorf porque eu acredito que o ensino tradicional não dá conta, nunca deu, e não dá conta do mundo que a gente construiu e do que a gente almeja construir, sabe? Nem em termos pragmáticos de habilidades emocionais, sobretudo, muito menos sobre essas questões mais profundas de como você enxerga o ser humano e a humanidade como um todo, sabe? Essa responsabilidade de comunidade, essa responsabilidade coletiva. A escola de Raul é uma escola associativa que não tem dono, sem fins lucrativos, é uma escola gerida por pais e professores. Então, assim, para o bem e para o mal, porque todo tipo de escolha vai ter consequências negativas também, nós somos responsáveis por tudo que acontece ali dentro. A gente não está contratando um serviço. Eu acho que encarar a educação como um serviço que você compra para começar, uma coisa terrível e algo que meio que se sedimentou. A educação deixou de ser um direito, a educação deixou de ser um valor partilhado e refletido por todos, e simplesmente virou um serviço que você compra. Eu respondi a tua pergunta. Isso. A pedagogia Waldorf é isso. Acho que Mônica teve um probleminha técnico. Mônica, você me ouve? Acho que não, já. Acho que ela está entrando agora. O pessoal da técnica é rápido. Ei, Mônica. Então, gente, eu vou dar uma pausa. Pois não. Só para concluir. E trazendo para a temática da gente, o que eu acredito? Foi numa escola em que esse ser humano é enxergado como único que Raul, aí eu estou falando realmente da minha experiência particular, que Raul pôde despertar divergências do que socialmente se espera dele. Entendeu? Eu não estou dizendo que não foi um tabu, que não houve espaços a serem conquistados lá dentro, porque houve, não foi fácil. Mas foi dentro dessa filosofia de ensino que eu enxerguei que ele teve mais facilidade, ou melhor, menos dificuldade para deixar isso emergir. Fluir. Entendi. Eu vou dar só uma pausa agora para falar para você que chegou agora na live da Todes. A gente está simultaneamente pelo canal da Todes no YouTube Brasil e pela página da Todes no Facebook. Então é só procurar lá Todes Brasil, que você acha rapidinho nessas duas plataformas. E esse tema, né, o papel da família, da escola e da família ao tratar a diversidade entre crianças, ele é a primeira live de uma série de lives que vão ocorrer nos próximos 4 fins de semana. No primeiro fim de semana, a gente foca assuntos voltados para a temática infantil, no segundo, para adolescência e juventude, para a terceira, a gente foca a vida adulta, e na quarta semana, finalizando o Conecta 2020, a gente foca para temas voltados para as pessoas, para os LGBTI mais 50 anos. Essa live faz parte da programação do Todes Conecta e é realizada pela Todes Brasil em parceria com o Facebook e a GoCase. E como eu disse anteriormente, está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Então, a minha pergunta agora vai ser um pouco para as duas. Eu vou direcionar primeiro para a Mônica. Na verdade, é um caso que ocorreu e eu queria primeiro falar para a Mônica o que a escola poderia fazer e depois para a Iandra, como pai, como que ela se comportaria nessa situação. Em 2017, uma atividade sobre transgeneridade levou 41 famílias a cancelarem as matrículas de 73 alunos em uma escola de Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos. A polêmica atividade consistia numa encenação, na qual o menino foi inicialmente apresentado à sala de aula com o nome masculino,
e depois saiu da sala de aula, foi ao banheiro, se vestiu com roupas socialmente entendidas como femininas, e quando voltou à sala de aula foi reapresentado à turma com o nome feminino. Esse caso ocorreu com turmas de educação infantil, etapa na qual, nos Estados Unidos, é numa faixa mais ou menos de 5 anos. Esse trecho foi publicado em 2017 e foi extraído de uma matéria do site Sempre Família. Então, Mônica, a pluralidade é um fator importante no desenvolvimento de qualquer ser, isso a gente sabe. Mas como que a escola deve agir, por exemplo, para minimizar esses atritos entre família, né, onde pais de crianças não aceitam atividades inclusivas ou então não aceitam que os seus filhos tenham contato com crianças LGBTI+. Olha que complicado. Você trouxe um caso lá da Califórnia, mas eu vou contar um caso que aconteceu aqui na minha cidade, parecido Perfeito. com isso. Uma escola pública, uma escola estadual, fez um evento no final do ano maravilhoso, onde os próprios alunos fizeram obras de arte, cartazes, peças teatrais, jograis. Adoro jogral, adorava essas coisas na escola, né? Tratando... Não é bonitinho? Eu adoro poesias, músicas, lindo. E trataram da questão LGBTI. E é o que eu falei para vocês, as crianças e os adolescentes estão muito mais preparados para isso. Eles fizeram com a maior tranquilidade, com o maior cuidado, com o maior amor. Todo mundo na escola adorou. Até que um pai que não gostou daquilo foi até um jornal aqui da minha cidade denunciar a escola porque estava promovendo a questão da promiscuidade dentro da escola, porque se confunde muito, né? Tem muita gente... Aliás, eu quero até mandar um beijo para a doutora Maria Berenice Dias, que é uma advogada precursora aí no estudo das questões do direito dos LGBTI, que ela criou o termo homoafetividade, para tirar... Não que tenha problema nenhum a gente falar de homossexualidade, mas como se tinha, naquela ocasião onde ela se criou esse termo, essa pecha de que homossexuais gostam do oba-oba, só querem transar com qualquer um, com todo mundo, que é só festa... Gente, enfim, ela trouxe essa questão do afeto, da família, do amor, dos filhos, por isso o termo homossexualidade. Mas voltando, esse pai foi até um jornal aqui, e nesse caso era uma escola pública, né? Então, assim, é mais difícil ainda, porque lá na escola particular que você mencionou, da Califórnia, era uma escola particular, não é mesmo? E aí os pais simplesmente tiraram as crianças. Na escola pública, você tem que arrumar outra vaga e tudo mais. Eu sei que a escola terminou com a exposição, por conta da falação. E só mais uma outra coisa que teve, vocês estão pensando que é só em escola? Só para a gente ver o nível que a gente está ainda. Recentemente, acredito que tem uns 2 ou 3 anos, na UAB de Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima aqui de Franca, onde eu moro, eles promoveram, ou melhor, eles quiseram promover, Yandra, um evento da Comissão de Diversidade, lá da UAB, falando sobre a criança LGBTI. Foi um Deus nos acuda. Por quê? Isso mesmo que vocês falaram, que o Eduardo que comentou, que quando a gente fala de criança LGBTI, há alguns que imaginam que nós queremos hipersexualizar as crianças. Não entendem, infelizmente, que quando a gente... Uma coisa sou eu, estudiosa, uma advogada, estudando como que eu posso tratar essa questão. Quando eu vou falar de questão de diversidade sexual e de gênero na escola para crianças, aí volto agora à Califórnia para fechar e tentar responder sua pergunta, e para adolescentes, é evidente que a gente vai falar de uma maneira que elas entendam. É evidente que a gente vai falar pedagogicamente no nível delas, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, para que elas possam simplesmente entender que não existe uma única maneira de ser, não existe uma única maneira de existir. E aí, agora, falando do direito, está lá no próprio ECA, Eduardo e André, vocês sabem disso, não precisava explicar, mas para quem não sabe, está escrito lá no ECA, que é papel da família, da sociedade, da escola, de todos nós, do governo, cuidar das crianças e do adolescente. E a gente não pode simplesmente fingir que isso não existe. Eu lamento pais e mães que querem tirar as crianças e os adolescentes da escola por conta disso, porque eu acho que é preciso que se converse. Tudo que você quer tirar, simplesmente, eu vou cortar porque eu não aceito. Não sei, tem alguma coisa errada aí. Por isso eu gostei demais dessa escola aí do Raul. Tomara que quando eu tiver meus filhos eu tenha alguma escola com essa pedagogia. Adorei. Em Ribeirão Preto eu sei que tem, viu? Não sei em Franca, mas eu vou olhar e vou te dizer. Então tá, obrigada. Mas é difícil, viu, Eduardo? Não é fácil. Você falou assim, o que a gente deve fazer?
Eu vou processar a escola. Por exemplo, vamos colocar o outro lado? Vamos imaginar que eu sou uma mãe que adorei essa exposição. Eu adorei esse teatro, eu achei maravilhoso para as crianças. Eu acho que a escola também tem que falar disso. É justo que o meu filho não tenha acesso a esse tipo de atividade, a esse tipo de conversa, porque um ou outro, e normalmente não é a maioria, não, é um que grita, é um que faz barulho. Aqui em Franca foram falar com um deputado aí, que é, enfim, que eu não vou falar o nome dele, porque melhor não. Ele que fez o auê, por causa de um pai, aí todo mundo foi vetado de ter aquela orientação, aquela coisa que seria boa para todos. Eu penso que a gente tem um desafio muito grande nesse momento histórico, assim, sabe? Eu acho que os olhares estão todos voltados para esse tema, porque esse é o tema, é a válvula de escape para a extrema-direita fugir de discutir as responsabilidades. Isso, falando, assim, taxativamente no Brasil, falando sobre o governo federal que a gente tem. Eles sempre acabaram de, acho que foi semana passada, de tentar voltar a trazer esse tema, jogar para repercutir, porque eles só têm a polêmica, eles só têm a divergência. É só chegando nesse tema que eles conseguem falar para esse público mais fanático deles e tal. Como você falou, na situação específica que você falou aí de Franca, foi um pai que fez isso. Mas veja só o tamanho do barulho que um pai indignado fez, como ele ecoou alto porque os outros silenciaram, entende? Outros que possivelmente apoiariam tal, mas não fizeram nada. Então, assim, eu vou trazer uma outra perspectiva de olhar para o exemplo que você trouxe, sabe? Correndo o risco de ser bem mal compreendida, mas vamos lá. Numa situação como essa, em que 40 famílias deixaram a escola, eu considero que houve um erro enorme de abordagem dessa instituição. Eu acho que a gente tem que começar a pensar estrategicamente. O pensamento, a temática de gênero associada à infância, à sexualidade, está em disputa. Em disputa. E nós somos atores disputando. Nesse momento aqui, eu considero que a gente está falando dentro da nossa bolha. Mas esses espaços de discussão deveriam ser, sobretudo, lugares de formação e de estratégia para que a gente conquiste pessoas fora da bolha. Fora da bolha para escutar por temas que não estão colados em mim. Porque, assim, a Mônica é uma estudiosa da temática. Eu sou mãe de uma criança trans. Você faz parte de uma organização que trata dessa temática em específico. E as outras pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar que se uma escola empurra a goela abaixo com uma abordagem dessa, não teria sido melhor uma roda de conversa? Uma roda de conversa em que, no primeiro momento, apareceriam provavelmente as pessoas simpáticas a essa temática? E aí esses pais simpáticos a essa temática poderiam ser convidados a conversar com outros pais não tão simpáticos ou indiferentes, e aí a roda começa a rodar de outra maneira. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, sabe? Mas eu acho que é urgente que a gente comece, assim, eu acho que essas figuras fanáticas que estão num polo muito extremo não nos interessam. Eles precisam ficar falando sozinhos, sabe? A não ser quando os atingir diretamente. A gente tem que falar para esse pessoal que está olhando para um lado e para o outro que não está entendendo nada, sabe? Quando chegam pessoas, olha só, 3 pessoas bonitas, distintas, maravilhosas, aqui, olha, eu sou uma mãe. Sou mãe, meu filho trans. E aí? Meu filho, olha só, ando, vou ao restaurante, pego um ônibus desse, pego um táxi, igual a você, igual a mim, sabe? Porque eu não vou mentir, eu mesma, quando cheguei ao Mães pela Diversidade, no primeiro piquenique, apesar de me considerar uma pessoa para frente, cabeça aberta e tal, eu olhava para aquelas pessoas e pensava, nossa, como são parecidas com todo mundo. Porque a homofobia, a transfobia você até se assusta, né? Você fala assim, nossa, é todo mundo igual. É estrutural, está dentro de cada um de nós. A gente é formado, a gente é forjado por discursos, por ideias que consideram que essas pessoas são diferentes. E por mais que a gente discuta e fale que não, está tão entranhado dentro da gente que a gente tem que primeiro assumir. Assumir. E assumindo, pensar que tem gente que não está tão simpática a essa questão e que a gente pode conquistar, sabe? Nesse sentido, eu sou muito otimista. Porque eu acho que, levando esse discurso de que
não é porque você é gay que você vai sofrer, não é porque você é gay que sua família vai virar as costas. Tem inúmeras histórias extremamente dramáticas, extremamente tristes, mas tem inúmeras histórias de muita alegria, de muito amor, de muito acolhimento. E eu acho que se a gente fala disso em voz alta, as pessoas começam a olhar para o lado e pensar assim, olha, é possível, sabe? Inclusive, não somos apenas cicatrizes, não é? Exatamente. Isso é importante deixar claro. Eu fiquei um pouco preocupado com 1 hora de live, que eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ter assunto o suficiente? Mas eu tô vendo que faltam 12 minutos. E a conversa flui, já tem tanta coisa para falar, ainda tem tanta coisa para falar, mas eu tenho que me ater ao tempo porque tem outra live logo após a nossa. Então agora eu vou abrir para algumas perguntas que a gente recebeu nas nossas redes sociais e o pessoal da produção da Todes me mandou aqui. A primeira pergunta que eu vou falar, e aí sintam-se à vontade para responder, ou as duas, ou uma ou outra, vem do Antônio Aguiar. Ele pergunta, o que fazer a respeito quando a escola se recusa a dar um apoio a uma criança LGBTI quando ela sofre preconceito? Pergunta difícil, hein? Aí eu ficou quietinha para ver a Mônica aqui que ela ia falar. Eu vou fazer o seguinte. Antes de responder especificamente a pergunta do Antônio, para a gente falar de medidas legais, digamos assim, o que ela pode fazer, eu trouxe aqui algumas dicas do que a escola pode fazer se ela percebe, dentro da própria escola, situação de desrespeito, tanto de professores com as crianças e os adolescentes, os funcionários, tanto entre os alunos. Existe uma situação muito comum de bullying, de brincadeirinha sem graça, de agressão moral, de agressão verbal e até de agressão física por conta disso. E a escola não pode se omitir, tanto quanto as empresas, né? Eu faço muita palestra para empresários, falar da diversidade na empresa. E como dissemos antes, não adianta fingir que não acontece. Eu já vi escola falando, não, mas aqui na minha escola não tem LGBT, por isso que eu nem falo sobre isso. Eu falei, primeiro, você está errado 2 vezes. Você tem que falar sobre a questão LGBTI, sim, porque você tem que orientar os seus alunos e os seus professores. E 2, quem diz que não tem? Às vezes a pessoa simplesmente não se revela, não se... enfim, a gente sabe disso, né? Mas é uma questão de estatística. É uma questão estatística, né, Mônica? Exatamente. Mas não existe. Não existe, não tem. Só lá na escola dele que não tem, mas tá bom. Enfim, o que fazer se um aluno LGBTI é xingado, por exemplo, ou é agredido? A escola tem que mediar essa conversa. Ela tem que chegar ali, ela tem que separar, como qualquer outra briga, como qualquer outra agressão. E tentar, quando for uma criança fazendo isso, não culpar esse agressor e nem fazer o agredido se sentir culpado. Você tem que conversar. Às vezes essa criança ouve lá na casa dela isso, que não pode ter viadinho, que viadinho merece morrer, que viadinho merece apanhar. Se você não fala isso para a criança, até o que agrediu, que isso é um problema, ele não vai saber, porque ele aprendeu isso, ele ouviu. Então você tem que mediar, tem que colocar os dois para conversarem e tentar conter. Tem uma discussão muito grande se é aconselhável falar com os pais. Aí a Ana pode até me falar o que é a sua opinião, o que é a opinião do Mães pela Diversidade. Mas eu acho o seguinte, que antes tem que falar com o próprio aluno, no caso. Entender, saber como é que é isso na casa dele, como é que está acontecendo. É claro que se for uma agressão física, uma coisa gravíssima, uma coisa pesada, você não tem como não chamar o pai e a mãe. Eles vão ter que ficar sabendo e talvez vão descobrir essa questão de uma maneira... enfim, muito triste, muito difícil, mas tem que chamar. Mas às vezes é uma fala, uma coisa desagradável. Vale a pena conversar, eu imagino, com essa criança, com esse aluno. Eu não tenho filho, né, Iana? Por isso que eu falo. Você tem que ouvir primeiro aquela pessoa, porque senão você pode expor num primeiro momento desnecessariamente. Queria que você me falasse sobre isso antes de eu responder da questão legal, que o Eduardo já está me olhando com carinho a resposta. Eu vou dizer o que eu penso assim, sobre isso. Eu acho que a gente, nesse cenário, se pressupõe que a família está do lado da criança, né? Porque isso, aquilo que você falou no começo, né? Muitas vezes é a família que silencia e que fecha os olhos para uma questão que está ali, evidente ou não. Porque você tem essas demonstrações de homossexualidade ou de transgeneridade meio que já estereotipadas, que você... meu gaydar apitou, né? E você tem coisas mais íntimas, você tem aquela criança que vai se retrair
que não vai querer se mostrar, que não vai querer entregar nada de si para o outro, então nisso você não vê nada. É aquele vazio, aquele silêncio, né, que retumba. Sobre isso, pressupondo que a família está junto com a criança, eu vou dizer que eu acho que uma coisa fundamental é você procurar pessoas numa situação semelhante à sua. Para mim, na minha experiência, na experiência de tantas mães que eu represento aqui, ter umas às outras é fundamental, como eu falei. Procure uma escola de diversidade, assim, da sua cidade, do seu estado. Procure centros de acolhimento LGBT. A internet, nesse sentido, é uma ferramenta que está a nosso favor de você procurar. Procure ONGs, sabe? Se você está assistindo isso aqui, tem a todos, sei lá, manda uma mensagem, diz assim, eu queria auxílio de alguma instituição, alguma associação, algum coletivo, eu moro em cidade tal. Procurar essas pessoas para trocar experiências e, num primeiro momento, não se sentir absolutamente sozinho, eu acho que é uma estratégia de sobrevivência, assim, poderosa. Porque a primeira pessoa, entenda-se, na ponta de lança que tem que ser cuidada, aí eu acho que é a mãe e é o pai. Sobretudo a mãe, porque na maioria das situações, das formações familiares, é a mãe que está à frente disso. É a mãe que tem que ser cuidada, porque para ela ter força de enfrentar uma instituição que, em tese, tem conhecimento, tem elementos, tem artifícios a seu favor para problematizar isso de uma maneira bacana e se recusou a fazer, essa mãe, esse adulto que vai estar na ponta de lança, precisa estar fortalecido. Então, eu acho que antes de reagir, ou paralelamente a essa reação de procura de diálogo e tal, não estar sozinho é uma estratégia muito inteligente. Eu queria só... Eu sei, Mônica, que você queria falar sobre as questões legais, mas só que a gente tem uma questão de tempo aí, e eu queria depois, eu vou pegar todas as perguntas que a gente recebeu e vou mandar para vocês duas por e-mail, e, enfim, dar espaço para as pessoas também saberem como procurar vocês, porque eu acho que é um ponto importante até para um direcionamento mais assertivo com relação a isso. Mas eu vou falar, a minha última pergunta, porque eu tenho, enfim, um teminha, eu tenho que dar segmento à programação, ela veio do Hilton, eu acho que é Hilton Tavares, que ele fala sobre, que a pergunta dele tem a ver com bullying de outras crianças. O que fazer, como abordar e quais são as limitações legais? Mas isso tem a ver justamente com a questão legal mesmo. A escola não pode permitir que ocorra bullying dentro do seu ambiente, independentemente de que motivo seja. O bullying pela questão da orientação sexual ou da identidade de gênero é uma das várias maneiras que as crianças podem ser vítimas de bullying. Pode ser porque, por causa da sua compleição física, sempre sofre bullying, por exemplo, uma pessoa que é fora do padrão de peso, né? Todo mundo piadinha de gordinho, piadinha de baixinho, tem as piadinhas racistas. Então, é bullying de piada, é bullying de agressões verbais e bullying que chega à agressão física. A escola tem que tomar providência. A escola não tem que falar que não concorda ou que não aceita. Tem que tomar providência. Então, eu dei essas sugestões antes, falando o que a escola deve fazer, deve conversar com a criança, eventualmente falar com o pai, e etc. e tal. Criar espaços, fazer treinamentos, falar com as próprias crianças, mas não pode deixar passar. Porque dá para responder aquela outra pergunta. O que eu faço se a escola não toma nenhuma providência? Além desse acolhimento que a Yandra falou, para a pessoa não se sentir sozinha, que realmente é fundamental. A gente é muito mais forte quando a gente está junto de alguém. E não é necessariamente para brigar. Eu tenho usado um termo muito legal, assim, que eu aprendi, eu ouvi e gostei. A gente não precisa afrontar, mas enfrentar. E enfrentar com boas companhias, com gente que entende, a gente se fortalece. Mas a escola tem que tomar providência e, se não fizer, você pode denunciar para o Conselho Tutelar, você pode denunciar para o Ministério Público e, eventualmente, você mesmo pode entrar com uma ação judicial, via advogado da sua confiança ou via Defensoria Pública. Pode tirar o filho da escola? Pode, mas será que isso resolve? Você resolve uma questão, pode ser que ele vá para uma outra escola e vá sofrer o mesmo de coisa. Você tem que tentar transformar aquele espaço. Primeira coisa é a conversa, mas se a conversa não resolver, tem os meios legais, infelizmente, mais incisivos que a pessoa pode tomar. A última pergunta, ela vem agora da Jaciana Batista, e aí, Andra, é muito dentro da vivência que você tem, você como mãe de uma criança trans. Ela diz o seguinte, e aí eu falo isso porque crianças conseguem ser muito cruéis quando querem também,
né? A gente sabe que conseguem. E aí a Jaciana é mãe de uma criança trans e ela diz o seguinte: meu filho tem 5 anos de idade e devido a ter dito a uma outra criança que não era menina e sim um menino, e desde então ele está totalmente isolado, pois as crianças não gostam dele. O que fazer? Iana. Difícil, né? Num dos primeiros eventos que eu fui junto com outra mãe do Mães pela Diversidade, eu tive uma pergunta que eu acho que está na outra ponta dessa pergunta da Jaciana, que era a mãe perguntando assim. O meu filho chegou em casa rindo e falando de um amiguinho que tem um jeito de gay na escola. Ele e os outros amigos ficaram rindo dele. O que é que eu faço? E aí eu joguei uma provocação. Sim, eu acho que é uma boa provocação de se fazer. E eu queria muito estar falando com a mãe do menino, né? Que fez isso com o filho da Jaciana. É assim, você falaria com tranquilidade para o seu filho, mas, meu filho, você pode ser gay também, se você se sentir à vontade. Você é só uma criança. Você não sabe como é que vai ser você. Você não sabe como você vai se comportar. Você não sabe se daqui a uma semana você vai estar mexendo o seu corpo que nem o fulaninho. Eu acho que o desafio da gente, eu vou repetir isso, para voltar especificamente para o caso da Jaciana, é a gente convidar as pessoas que acham que isso não é um problema delas para tratar desse problema como se delas fossem mesmo, sabe? Desse problema, não, dessa questão. Sobre a Jaciana, eu acho que é uma pena ter acontecido essa situação sem que um adulto, uma autoridade, uma boa autoridade se fizesse presente para mediar isso. Se o filho da Jaciana chegou em casa falando isso para ela e essa história não chegou até ela por meio de uma professora, de algum funcionário dessa escola, eu acho que de cara já existe um grande problema. Porque no momento em que isso aconteceu, o filho da Jaciana com certeza deixou de se comportar como ele se comportava antes. Então, por mais que um profissional de educação não tenha visto, não tenha presenciado essa situação, ele é responsável pela omissão em não perceber e não enxergar aquela criança possivelmente devastada logo após esse episódio, sabe? Coisas semelhantes não, mas coisas, brincadeiras desse tipo, de virar para o Raul, dizer que ele não pode, e de... Tem uma criança na escola do Raul, que até hoje, de outra sala, chama Raul de senhorinha, e é o tom que pega o Raul, porque tem crianças que chamam de a Raul, crianças que chamam de o Raul, que brincam de tudo, mas esse senhorinha pega o Raul, sabe? E isso é uma coisa que a gente consegue falar em voz alta. Para a Jaciana, o que é que eu tenho para dizer? Eu tenho a dizer para a Jaciana que ela procure essas pessoas. O que é que eu posso fazer? Assim, o que é que eu faria? Procure pessoas que te ajudem, porque enfrentar isso sozinha é muito duro, sabe? E quando eu digo isso, é esse primeiro momento de se fortalecer particularmente para chegar em busca desses direitos legais, sabe? Como a Mônica falou, de chegar lá, já que tentando primeiro um diálogo, se não há diálogo, impor por meio de um direito que é garantido, que é assegurado. E aí eu preciso falar de uma coisa que é muito dura, porque assim, é muito difícil você ser pai, você ser mãe, e muitas vezes quando você está batalhando pelo sustento, quando você está exausto, você tem que se debruçar sobre um tema tão delicado e tão complexo. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter tempo de batalhar, de estudar, de buscar, de conversar, de ligar, de propor roda de conversa na escola dos meus filhos. Mas quando uma pessoa está tão empenhada em simplesmente sobreviver, é muito duro que recaia sobre os ombros apenas dessa pessoa a tarefa de batalhar pelo bem-estar do filho dentro da escola, sabe? Então, assim, eu meio que conclamaria outras pessoas a enxergar as crianças LGBT que estão à sua volta, a convidar essas famílias e a apoiar, sabe? A gente, no Mães pela Diversidade, a gente tenta se apoiar em todos os aspectos, sabe? Eu conheço mães incríveis que foram bater... Eu nunca fui particularmente, mas que vão às escolas, levando a legislação, a regulamentação, buscando também esse diálogo, essa conversa. O que eu posso dizer para a Jaciana, de uma maneira até envergonhada, constrangida, é assim, se você tiver disposição, se você tiver força, eu procuraria a família dessa criança.
eu contaria Gente, do meu filho. Tá, eu vou ter que realmente, eu vou ter que finalizar. Mônica, acho que a Mônica travou. O pessoal, Marquinhos, se puder derrubar e pedir para ela entrar de novo. Então, Yandra, esses últimos momentos eu queria que você falasse um pouco como que a gente pode te encontrar, como que as mães e os pais dessas crianças podem encontrar o Mães pela Diversidade, enfim, como que as pessoas podem te achar para tirar um pouco mais dessas dúvidas. Pronto. Eu estou aqui representando o Mães pela Diversidade, eu falei isso inúmeras vezes, porque realmente isso é uma força muito grande, sabe? Dentro de um espaço, de um mundo onde se quer dizer que pessoas LGBT, homossexuais, gays, tudo que existe, não tem família, não faz parte desse mundo dentro do normal que a gente conhece e tal, são associações assim que têm uma força tremenda para mudar esse quadro. Eu, particularmente, meu nome é Yandra, vocês podem me mandar e-mail. Eu não sei, Eduardo, tu vai colocar o e-mail da gente? Porque eu adoraria responder as perguntas que foram feitas. Eu te mando, se você quiser colocar o teu e-mail para as pessoas te enviarem perguntas, sem problema. De qualquer forma, eu vou te enviar. Jóia, o meu e-mail é yandralobo, com Y, tudo junto, @gmail.com. No Instagram vocês podem me encontrar como @yandralobo. O meu perfil é fechado, mas se você quiser me adiciona lá, me manda uma mensagem que a gente pode bater um papo. Se você é mãe de uma criança trans e quiser conversar, trocar experiência, eu estou aqui, porque quando a minha trajetória, a nossa trajetória enquanto família começou, eu pensava que o Raul era o único no mundo. Então, quando começou a aparecer e eu vi uma mãe falando, outra mãe falando, para mim aquilo era um abraço. Então, se eu puder ajudar vocês de alguma maneira desse jeito, estou aqui também. E o Mães pela Diversidade, @Mães pela Diversidade. Se você quiser a ajuda dessa associação incrível, manda uma mensagem lá, fala de que cidade você fala, que uma mãe da sua cidade vai entrar em contato com você, tá bom? Perfeito. Gente, a Mônica, a gente teve um probleminha, não sei se ela vai conseguir entrar, mas a gente já vai ter que terminar a live. Ela entrou agora. Vocês estão me ouvindo? Não, eu tô sem imagem, mas eu não sei por quê, porque minha câmera tá ligada, tá tudo ligado aqui. Mas enfim. Não, mas sem problema. Eu estava falando com a Yandra aqui agora. Contato, né? Por favor, exato. Como que as pessoas podem te achar? Gente, me desculpa que vocês não vão ver eu mandando beijo para todo mundo, fazendo coração, mas imaginem que eu tô abraçando vocês, mandando beijo e muitos carinhos. Quem precisar falar comigo, o meu contato mais fácil é o meu Instagram. Meu Instagram se chama 1 Minuto pra Família, por extenso, tudo junto. 1 Minuto pra Família. É aberto, me chama lá, falo de direito de família e sucessões, mas falo muito de diversidade sexual e de gênero, inclusive nesses últimos dias. Mês passado foi o mês de luta contra a homofobia e esse mês de junho é o mês de orgulho LGBTI. Tamo juntos, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Então, Mônica, eu queria agradecer de novo, assim, primeiro por tanto você como Yandra por terem aceito o convite assim que a gente falou. Eu não posso deixar de agradecer a Gioconda, que é a responsável pelo Mães pela Diversidade aqui em Fortaleza. Eu não posso deixar de agradecer a Gioconda por ter feito essa minha ligação com a Yandra, que eu tenho o prazer de conhecer virtualmente. Eu espero que logo, logo passe essa pandemia e a gente consiga se ver pessoalmente. Então, eu quero agradecer a vocês duas por esse momento que a gente teve, que foi de grande interesse, né? É importante falar sobre esse tema. E para você que está em casa, eu quero agradecer por ter acompanhado a gente desde o início. A gente finaliza agora esse primeiro tema e, em seguida, a gente vai dar mais ou menos uns 10 minutos, 15 de pausa, e, em seguida, a maravilhosa Jaque Venturim segue o barco lá de São Paulo. Então, vou deixar que ela fale qual é o tema e quem é a pessoa convidada. Então, agradeço a todo mundo. Quero agradecer também o pessoal do Facebook e da GoCase por essa parceria. E, antes da gente finalizar, eu queria falar sobre uma campanha que está acontecendo, que você pode ir no Instagram da Todes Brasil, que é a campanha É Meu Direito de Doar. Sangue LGBTI também salva. Ela é uma petição online para pressionar a Anvisa e o Ministério Público para que eles sigam a decisão que foi, a decisão que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, liberando pessoas LGBTI+, para poderem doar sangue. Porque, embora o Supremo Tribunal Federal tenha considerado inconstitucional essa proibição, Anvisa e Ministério da Saúde insistem em não derrubar as portarias que impedem LGBTI+,
de doar sangue. Então, é importante que a sua participação seja vista e ouvida. Então, vai lá no Instagram da Todes e pega todas as informações sobre essa campanha, então participe. Então, gente, esse é o final do nosso primeiro tema. O Todes Conecta continua. Eu sou Eduardo Almeida e agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora. Beijos, até mais.